Olá, eu sou Márcia Paravise do Pro Legislativo, aqui da sucursal de Brasília, o portal que fala sobre legislativo, principalmente comunicação dos legislativos. E hoje nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, aonde estava acontecendo aqui um encontro de comunicação. E para falar sobre esse encontro, o que foi e quais os objetivos dele, nós trouxemos aqui nosso convidado de hoje, Lincoln Macário. O Lincoln é servidor da Câmara há quase 8 anos, né, Lincoln? Mas não começou agora na comunicação aqui na Câmara. O Lincoln Macário é ex-CBN, ele é atualmente também presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública, foi presidente também do Sindicato dos Jornalistas aqui do DF, também tem aí uma experiência larga na EBC, né, Lincoln? Sim, sim. Enfim, já está aí há quanto tempo de jornalismo, Lincoln? Olha, de formado 18 anos, mas vocês lembram, a gente entrava de maneira bem mais ousada ainda na faculdade, né? Então dá para dizer que tem 20 anos de jornalismo e praticamente 20 anos de congresso, cobrindo congresso. Cobri também com o Palácio do Planalto, pela CBN, fui setorista lá durante um tempo, mas sempre uma ligação muito grande com o congresso. Então, apesar de ter 8 anos de servidor, eu moro aqui dentro desse prédio já tem quase 20 anos. Isso faz com que, enfim, você conheça tudo aqui, né, Sim, Lincoln? Conhece um bocado de como funciona a comunicação, né, aqui dentro da Câmara e do Senado. Lincoln, fala pra gente então um pouquinho sobre o evento de hoje, né, que falou sobre comunicação. Vocês falaram muito, né, da comunicação nos legislativos, né, Lincoln? Então fala um pouquinho pra gente. Eu vou começar por mais importante, que é o grande desafio que nós aqui na Câmara e o Senado também está se colocando, que é falar mais a linguagem que o cidadão entende e menos a linguagem que só nós, da política, da comunicação política, entendemos. Então, eu acho que esse foi o ponto principal desse encontro aqui. Só para contextualizar o que é o encontro, existem duas associações de comunicação, uma mais antiga, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que a ABERJ mantém a sigla de quando era apenas jornalismo empresarial, e uma associação relativamente recente, que aqui eu tenho o prazer de presidir, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, criada há 2 anos justamente para tentar fomentar esse debate em torno da comunicação pública, estimular as trocas de experiências, estimular a reflexão sobre o nosso trabalho, e é isso que a gente está conseguindo fazer. E a gente faz isso muito em parcerias, por isso esse contato com a ABERJ, para a gente conseguir trazer as pessoas. Nós profissionais estamos cada vez mais transitando entre os dois mundos, né? Comunicação pública, comunicação privada. Então, essa parceria, e mais, assim, né? Tem muitas empresas, como o Banco do Brasil, se veem obrigados a fazer comunicação pública também, porque gerem recursos públicos, né? Trabalham, são braço do governo em muitos programas, ou seja, se veem obrigados a dar esse tratamento, né, para a sua comunicação, um tratamento focado no cidadão e menos no consumidor, que é muito que se busca na comunicação privada. Então a gente conseguiu aqui juntar 3 experiências, 2 da Câmara e uma do Senado, que tem exatamente esse propósito, aproximação do legislativo com o cidadão. Rapidinho pincelar elas. Um robô de inteligência artificial chamado Ulisses, que é um carinha que vai tratar todos os dados, tematizar, para buscar oferecer uma navegação mais amigável para o cidadão. Um novo portal, cujo projeto tem sido chamado Virada Digital, porque vai acontecer exatamente na virada do ano, e é uma virada mesmo, uma forma nova de apresentar o portal da Câmara para o cidadão, e a experiência de e-cidadania do Senado, que faz uma interação que permite que o cidadão possa sugerir projetos de lei, fazer perguntas em audiências públicas, ou seja, interagir de maneira mais intensa. E eles têm números impressionantes, assim, impressionantes
de interação com o cidadão, inclusive não só números, exemplos, né? Na sabatina do Alexandre de Moraes, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal, o relator usou das 12 perguntas que ele fez, 10 ele usou sugestões do cidadão para perguntar para o então futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, o que mostra, né, a força dessa interação. Agora, Lincoln, a gente está, claro, você está falando aqui da experiência aqui na Câmara e Senado. 20 anos de jornalismo e aqui principalmente cobrindo os três poderes aqui. O que você acha que é possível levar essa experiência toda aqui da Câmara, Lincoln, por exemplo, para as câmaras municipais, que é o nosso principal público, né, do pró-legislativo são as câmaras municipais? Como é que você acha que se é possível levar essa experiência para as câmaras? O que a gente percebe é que mesmo em casas legislativas que estão um pouco distantes da população, como a Câmara e o Senado, distantes porque estão aqui em Brasília, a gente já percebe uma permeabilidade maior dos atores, dos políticos e dos servidores, dos burocratas, à participação popular, à interação com a população, à influência da população. Se isso é possível aqui, né, com essa distância, graças às ferramentas digitais, imagina o cidadão que está numa Câmara Municipal. Pode ser muito mais permeável e muito mais potencializado isso. Então, inclusive, uma ferramenta nossa que é o E-Democracia, que tem várias ferramentas ali dentro daquele pacote com possibilidade de sugestão ao projeto, de interferir no projeto, essas coisas, está sendo disseminado pela Câmara dos Deputados com a ajuda do Senado em várias assembleias legislativas, em várias câmaras municipais. Então, a gente está buscando influenciar assim. Agora, tudo isso tem um pouco da cultura de cada lugar. A Câmara e o Senado, eles têm desenvolvido ao longo dos últimos anos, eu diria dos últimos 5, 10 anos, uma cultura de permeabilidade, de abertura para o cidadão. Então você vai encontrar câmaras municipais e assembleias legislativas que têm uma cultura de maior permeabilidade ou não. Quem é que constrói essa cultura em boa medida? É o servidor e é o parlamentar. Se acontecer um diálogo entre esses dois polos para essa maior abertura para a participação, as culturas, mesmo aquelas mais fechadas, podem mudar. A nossa associação, a ABC Pública, ela surge exatamente nesse interesse de pegar onde acontece boa prática e levar, espalhar isso, pegar onde acontece reflexão sobre o nosso trabalho e ajudar a disseminar isso. Então nós somos basicamente um canal de diálogo e a gente acredita muito que esse diálogo, e mais, uma Câmara ou uma Assembleia pode ser muito boa numa coisa, mas pode não ser tão boa em outra coisa. Essas trocas são muito positivas. A gente vê isso aqui entre Câmara e Senado. No E-Democracia tem facilidades que o E-Cidadania do Senado não tem. E vice-versa. Essa troca, momentos como esse, a responsável pelo E-Democracia da Câmara estava aqui bebendo nessas informações e a gente tem sempre uma interação entre as duas casas. Facilitar essa interação, que é algo que a gente quer fazer muito e acho que é muito possível você, a partir dessas trocas. Eu falei de duas coisas aqui. A gente busca a inovação e a integração para gerar inspiração. A gente busca os exemplos de interação e inovação para gerar inspiração em outras pessoas, para que elas possam não só fazer igual, mas ir além, né? Agregar o seu conteúdo também e irem além nessas novas formas de fazer comunicação, que são um desafio para todos, como foi colocado aqui. Tem uma geração que está nascendo e crescendo para a qual o Facebook é uma coisa velha, né? Enquanto para muitos de nós ainda é uma novidade lidar com o Facebook, para muitos jovens Facebook é obsoleto. Era exatamente para a gente encerrar, Lincoln, que eu ia te perguntar, como é que você acha que, eu acho que, não sei se você concorda, uma coisa é o público, né, que interage com a Câmara e com o Senado. Outra coisa é o público lá da Câmara Municipal, do município, tal, que às vezes nem tem, nem está conectado à internet, né?
que maneira que maneira a Câmara consegue fazer com que esse cidadão interaja com o seu parlamentar, se nem internet ele tem? E aí, no que você acabou de dizer, que para muitas pessoas Facebook já é obsoleto, já foi, né? Uma coisa... Só o rádio ajudaria, Lincoln? Ajuda, eu sou originalmente do rádio, mas mesmo o rádio precisa ter uma presença digital, porque, por exemplo, muita gente hoje consome rádio, não mais no aparelho de rádio, mas no celular via podcast. Então isso tem que ser pensado, né? Os produtos têm que ser pensados a partir dessa perspectiva de usos múltiplos, né? Eu acho que o rádio ajuda muito. O telefone não morreu, né? As duas casas, Câmara e Senado, têm 0800. Algumas assembleias grandes talvez devessem ter também esses mecanismos. Agora o que a gente precisa notar é que a gente tem que estar preparado para quando essas ferramentas estiverem na mão de todo mundo. Eu vou te dar o exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, há 4 anos atrás, estava na mão de 40 milhões de brasileiros. Nessa eleição, 4 anos depois apenas, ele já está na mão de 150 milhões de brasileiros. Quer dizer, a gente tem, de fato, uma parte grande da população sem acesso à chamada banda larga, né? Que não chega a 50% da população, mas hoje quase todo mundo está um pouco conectado ou se conectando, né? Então a gente tem que estar preparado para lidar com essa realidade. Em boa medida, o que a gente faz é correr atrás do prejuízo, buscar descobrir novas linguagens. Eu, por exemplo, estou trabalhando agora com isso, com descobrir novas linguagens de internet, para estar cada vez falando melhor, de maneira mais efetiva com essas pessoas. Mas a gente não deixa de falar pelos mecanismos anteriores. O que, por exemplo, que a comunicação no WhatsApp tem muito parecido com rádio? Os áudios, né? Aqueles grandes áudios, os podcasts, eles estão viralizando, né? Mas de uma maneira, se você colocar de uma maneira que não seja acessível do ponto de vista da linguagem, não adianta ter só a plataforma. Outra linguagem que é muito próxima entre o rádio e a internet, os improvisos, os vídeos de improviso, câmera na mão, conversando com o parlamentar. A gente tem feito isso, tem buscado fazer cada vez mais isso, né? Conversas mais informais. Ontem eu pedi para o deputado, tira o terno aí, vamos conversar no corredor sobre esse projeto que o senhor relatou, que foi aprovado, que foi a reforma da lei de licitações. Então essa informalidade, por exemplo, que o rádio tem lá atrás, está contaminando os novos veículos, as novas formas de fazer. Então as coisas não se perdem. E aí o que acontece? Boa parte desse material a gente pode reciclar e usar no rádio. Uma entrevista que eu fiz para mídias sociais já foi para o rádio. Uma entrevista que eu fiz para mídias sociais, sem toda aquela técnica de iluminação, câmera boa, não sei o que, foi usada no nosso jornal, no jornal da TV. Então a gente vai ver cada vez mais uma confluência, e eu acho que o ponto central dessa confluência entre os veículos é a simplificação da linguagem. Falar mais para mais pessoas, né? Fala menos para os entendidos, para os advogados, para os parlamentares, para os políticos, e fala mais com o cidadão mesmo. Para isso a gente precisa simplificar bastante a nossa linguagem. Eu acho que diria que esse é o grande desafio. E mais, num período em que fake news se disseminam, né, notícias falsas se disseminam com tanta velocidade, só você recolocar a verdade no lugar já é uma tarefa revolucionária. Ou seja, só fazer a informação chegar nas pessoas já é uma tarefa revolucionária para a gente que está aqui. E aí, por exemplo, abrir um canal para desmentido de fake news, para checagem de informação, é algo que está no nosso horizonte, por exemplo, da Câmara dos Deputados, usando o próprio WhatsApp. Dentro disso, Lincoln, para encerrar mesmo, então a grande mídia não está para se acabar, Lincoln, não, né? Até porque ela também tem uma velocidade de reinvenção muito grande. Agora está todo mundo meio perdido. Se alguém disser que tem a resposta, está mentindo. Tá vendendo terreno na Lua. Ninguém tem as respostas. Amanhã ou depois aparece uma nova pessoa com um novo formato, foi tudo abaixo daquilo que a gente estava fazendo. Você quer ver um formato que é interessantíssimo e que era inimaginável, eu diria, há 5 anos atrás? Pegar comentários de uma matéria, ler, ou comentários de uma postagem, ler e respondê-los.
Tem gente que faz isso com maestria. A deputada Manuela Dávila faz isso, assim, ela faz postagens muito interessantes. A partir da leitura dos comentários que ela recebe, alguns agressivos, outros engraçados, uns preconceituosos, outros com conteúdo. Você imagina que um formato como esse fosse viralizar como tem viralizado hoje? Não, e muita gente tem recorrido a esse formato. Então, amanhã ou depois alguém pode ter um estalo, e geralmente esses estalos geniais partem de coisas relativamente óbvias, né? A gente meio que retorna ao jeito antigo de fazer, como no rádio, do improviso, do diálogo mais direto com o ouvinte. É isso que está funcionando muito bem, por exemplo, nas redes sociais. Então, acho que a gente está sempre atento, e aí por isso eu repito, trocar experiências é fundamental para que a gente conheça o que está sendo feito. Às vezes para o nosso colega do lado. Às vezes é uma coisa que eu estou pensando em fazer, o colega do lado já está 1, 2, 3 passos na frente, e a gente pode trocar experiências para junto. Eu já descobri que tudo que é pensado coletivamente, geralmente funciona muito melhor do que aquilo que é pensado individualmente. Lincoln, maravilha, nós ficaremos aqui com certeza bem mais tempo te ouvindo. Muito obrigado, Lincoln Macário aí, que já está aqui cobrindo congresso, né, há quase 20 anos, né, Lincoln? Muito obrigada por nos receber. Lincoln é presidente da Associação Brasileira de Comunicação e servidor aqui da Câmara na área de comunicação. Associação Brasileira de Comunicação Pública. Associação Brasileira de Comunicação Pública. Obrigado, viu, Márcia? Obrigada, Lincoln. Obrigada.